Glória a Deus. Então, um privilégio estar aqui, né? Sou pastor Neemias da Silva Júnior, tenho 51 anos. Sou pastor ali da Igreja Verbo da Vida Vila Matilde. E Deus tem nos dado a graça também de contemplar o crescimento dessa igreja. Há 6 anos já, uau, né? Com esse casal precioso que nós amamos e admiramos, o pastor André, Estela, agora a Catarina, família bendita do Senhor, amo vocês, obrigado. São filhos, né? São amigos, são parceiros. A gente está muito feliz pelo trabalho perseverante que eles têm feito ao longo desses anos. Quero agradecer tantas pessoas. Eu vou falar do Lucas aqui, para a partir do Lucas falar de todos, né? Mas quando começamos aqui, né? O Lucas era uma criancinha, gente. E olha só, o Lucas está maior que eu, que não é muito difícil, né? E ali a mamãe, e vendo hoje a Sueli, a mamãe e o papai, que estivemos juntos lá no começo, né? Quando o pastor André também estava conosco, era só uma casa, a gente ensinando a palavra. E tanta recordação boa. E obrigado por estarem aqui, né? Permanecerem. Glória a Deus. É um privilégio fazer parte dessa festa linda. Sei que Deus, Ele tem abençoado e comunicado coisas desde o primeiro dia, né? Vocês começaram com um período de oração, não foi assim? Na quinta, como é que chama? Yada Experience. Uau, tô ligado. E não tem melhor maneira de começar, né? Glória a Deus. Depois tivemos pessoas, né, abençoadas que passaram por aqui. E eu estou aqui para fazer uma parte também. Deus me deu algo bem específico. Mas eu quero que você entenda que é um todo, né? O Senhor vai juntando, vai somando, vai comunicando. E eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai cumprir um papel, uma parte, né? É assim, é de glória em glória, de fé em fé. Cada vez que a gente se reúne, o Senhor Deus comunica coisas, a gente vai crescendo, vai somando. E hoje, se eu pudesse dar um tema, eu chamaria de o cuidado de Deus, né? É um assunto sobre o caráter de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, o cuidado de Deus. Você pode repetir comigo? O cuidado de Deus. Então, sobre um olhar divino, um olhar paterno, um cuidado que Deus tem com cada um de nós, com todos que Ele já viu que virão para esse lugar e coisas que vamos tratar aqui. Eu quero ler, como talvez um texto base, Ezequiel, capítulo 34, verso 11 a 16, versão bíblica Almeida Revista Atualizada. Ezequiel 34, 11 a 16. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-á ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Verso 15: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. E agora aquilo que talvez seja o texto principal: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. E esse compromisso do próprio Deus é uma palavra específica que foi dita sobre a nação de Israel, falando de Deus trazendo de novo o seu povo Israel. E isso está escrito, esse é o contexto. Essa é a palavra específica para a forma como Deus prometeu congregar o seu povo Israel, que foi espalhado por todas as nações. Mas não é errado a gente aplicar e ver que esse cuidado de Deus
é para todos nós. Se Deus fez isso por Israel, ou prometeu fazer isso por Israel, o que dirá da sua igreja? Onde Jesus Cristo diz: eu sou o bom pastor. Amém? Então, não é apenas o Deus de Israel, mas Ele é o Deus da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, esse interesse do próprio Deus, né, de buscar a perdida, tornar a traseira desgarrada, e Ele fala: a gorda e a forte destruirei. Isso não quer dizer que Deus vai causar mal às pessoas, quer dizer, aquele que se acha suficiente. Deus só não pode alcançar aquele que está, nessa linguagem aqui, como uma ovelha gorda e forte, ou seja, acha que não precisa de nada, né? Então Deus não pode fazer alguma coisa, mas todo aquele que está como uma ovelha perdida ou desgarrada, que está quebrado, que está enfermo, esse Deus pode ajudar, Deus quer ajudar. E uma coisa que parte do próprio Deus aqui, Ele mesmo, né? Você viu quantas vezes a gente leu falando Ele mesmo, e já vamos entender o nosso papel nisso. Mas vemos duas palavras aqui: primeiro perdida, depois desgarrada. E a aplicação que eu quero fazer é: perdido, a gente pode falar de todo ser humano que, morto pelo pecado, foi alvo do juízo divino. Essa palavra perdido, ela, um dos significados do dicionário bíblico Strong, significa juízo divino. Então, todo ser humano, por causa do pecado, é perdido. Então, perdido é cada um de nós antes de Jesus e todos aqueles que não aceitaram Jesus ainda. O Senhor disse: a perdida buscarei. Então, Deus está envolvido em Ele mesmo atrair o pecador, atrair o perdido. Amém? Como Jesus disse, o Filho do Homem veio para buscar, para resgatar o que se havia perdido, né? Então, o perdido, podemos pensar naqueles que não encontraram a salvação, mas que vão ser salvos e que estarão nesse lugar aqui, Verbo da Vida, Sapopemba. Então são aqueles que Deus vai acrescentar, que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, e o Senhor irá salvá-los. Amém? E depois nós lemos outra palavra que é desgarrada. E um dos significados que eu quero trazer, está no dicionário bíblico também. Desgarrado é ser levado embora. E a aplicação que eu quero fazer para aquilo que Deus me deu para essa noite é: todo aquele que saiu do contexto dessa igreja local e que foi levado embora por uma situação adversa. Deus está dizendo essa noite: eu vou trazê-los de volta. E eu me lembro de um tempo em Verbo da Vida Vila Matilde, em que o Senhor disse por inspiração: um tempo onde muitos desviados vão voltar. Irmãos, esse tempo não é um tempo específico. O tempo da graça é o tempo onde todo mundo pode ser salvo e voltar. Mas tem estações que Deus comunica de uma forma especial que Ele vai fazer isso. E Deus me falou isso sobre o Verbo Sapopemba. Deus vai começar a trazer de volta os filhos desta casa. Aleluia. Naquele ano que Deus disse isso sobre o Verbo da Vida Vila Matilde, um ano onde muitos desviados, esses são os desgarrados, vão voltar. Nós vimos tanta manifestação, onde a gente estava ali só fazendo a obra, mas Deus atraía as pessoas. Eu vi uma mulher entrar no culto de oração, na reunião de oração como iada, num dia de poucas pessoas, e como era um ambiente onde todos podiam orar, podiam falar, ela teve coragem de pedir um microfone. Não era um momento que só o pastor prega, ministro, era um momento livre de ambiente de oração, e ela pediu o microfone. E a gente ficou olhando para a cara do outro, deu o microfone. Ela foi para frente e leu um salmo que falava de desvio de uma pessoa. Eu não lembro o salmo exato, mas que relatava uma pessoa que se desviou, que pecou. Leu o salmo todo e ao final do salmo disse: eu sou essa pessoa e hoje eu estou voltando. Meu Deus do céu. A gente ficou olhando para a cara do outro falando: nem foi a gente. A perdida buscarei.
A desgarrada tornarei a trazer. Vimos pessoas correndo, nunca tínhamos visto aquilo, correndo na igreja, se ajoelhando no altar, voltando para Deus, orando, e a gente podia ouvir, e sendo cheias com o Espírito Santo, sem ninguém impor as mãos. O pastor André participou de um culto lá, onde nós fizemos uma intercessão e ele teve uma palavra. E um homem foi tocado por Deus no YouTube, uma coisa assim. Eu não lembro quem é, mas eu lembro que essa pessoa conta isso até hoje, que ouviu a voz de Deus pelas ondas da transmissão. Um outro culto, eu tive uma percepção e falava Jesus, Jesus, e falava de resgate. E um rapaz desceu do ônibus com um sentimento muito contrário, deprimido e entristecido, e essas coisas adversas, né? Coisas que, como nós lemos aqui, faz com que as pessoas sejam levadas embora. Um ex-cristão. E ele disse que ele desceu, no mesmo momento, o culto acontecendo na igreja, ele desceu do ônibus na estação, e ele foi para um banheiro, acho que o banheiro do shopping, alguma coisa assim. Quando ele chegou no espelho, ele ouvia Jesus chamando ele, e ele saiu procurando aquele lugar, e foi parar na nossa igreja, no mesmo momento que a gente estava intercedendo. Então, já vamos falar da nossa parte disso. Eu não estou falando que a gente não vai ter a nossa participação, mas eu estou falando que Deus vai fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aquilo que a gente não pode fazer na força do braço, a gente não pode convencer, a gente não pode trazer, a gente não pode entender as pessoas, a gente não pode mover no coração delas, a gente é só um instrumento, um canal. Mas que quando a gente permanece fiel, acreditando, louvando, orando, se colocando à disposição, Deus age através de nós e nós como cooperadores de Deus, e Ele faz coisas que vão deixar a gente maravilhado. E eu digo, pelo Espírito de Deus, assim diz o Senhor, provérbio da vida Sapopemba, é um tempo onde muitos desviados vão voltar. Como estaria essa igreja se cada uma das pessoas alcançadas nesses 6 anos estivesse aqui? A resposta é óbvia: ou vocês estariam fazendo vários cultos, ou não estaria mais aqui. Como estaria essa igreja se nesses 6 anos todos que são daqui, que o Senhor colocou aqui, que saíram por alguma situação adversa, tivesse permanecido? Ou estaria tão cheio que a gente teria que fazer vários cultos, ou estaria tão cheio que teria arrumado um problema santo para o pastor André: aluga outro prédio. Isso mostra 2 aspectos pelo menos. Primeiro, que não podemos medir o valor de uma igreja por aquilo que vemos agora. Aquilo que essa igreja tem feito nesses 6 anos está registrado no céu. A igreja cumpre o seu papel diante de Deus estando cheia ou vazia. Porque uma pessoa alcançada é uma pessoa alcançada. Irmãos, só na eternidade vamos saber o valor de uma casa que mantém as portas abertas para ser um lugar onde flui o amor. Há coisas que nós nem lembramos mais, mas estão registradas na eternidade. Esse é um aspecto. A gente não pode medir tudo. Uma igreja não é só medida por aquilo que se vê, né? E ela tem que permanecer fiel. E o outro eu nem lembro. Então eu acho que isso era importante mesmo falar. Ou seja, não meça só pelo que você está vendo. Nós estamos cantando aqui pela fé que 1% já chegou. Amém? Então, nós celebramos a Deus por tudo que alcançamos, nós cremos em tudo que vai chegar e sabemos que estar aqui é importante. Abrir a porta é importante, fazer a obra de Deus é importante, e não nos movemos pelo que vemos. Tanto a gente não vai desanimar. Eu não estou dizendo que o Verbo Sapopemba está vazio, você está entendendo? Estou dizendo que poderia estar muito mais cheio se todos estivessem aqui. Então a gente não vai desanimar porque alguns não estão, mas também a gente não vai ficar acomodado como num navio luxuoso quando estiver bem cheinho. Igreja é assim, irmão, quando está bem cheinho, então vamos para um lugar maior, porque tem que encher mais.
Então nem a gente fica desmotivado, porque poxa, cadê aquele, cadê aquela? Nem a gente para, quando está todo mundo lá, a gente só continua. Com uma consciência, Deus está envolvido em salvar, em trazer de volta. Amém? Glória a Deus. Então esse será um tempo. Veja, duas promessas, um agir do próprio Deus. A perdida, buscarei. Aquele que nunca encontrou, Deus está envolvido em buscar. Mas tem também a desgarrada. Olha, se o Senhor torna a trazer, é porque já esteve. Tornarei a trazer. Amém? Talvez a senhora não entenda como alcançá-lo, mas Deus sabe. E é a segunda vez que eu estou aqui, Deus diz: Ele vai voltar. Ele vai voltar, filha. A senhora pode não entender, eu também não entendo, mas olha o que Deus falou. Eu vou trazer. Eu vou trazer. A sua perseverança agrada a Deus. E às vezes, uma pessoa na família é como uma igreja na terra. Fica na brecha, até que Deus possa fazer. E os mais fortes ajudam os mais fracos. E os que estão, clamam pelos que chegarão. E não desistem. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando voltar, quando eles chegarem, celebrem. Deus apaga tudo, esquece tudo. Abraça, celebra. Abraça, celebra. Abraça, celebra. Amém? Glória a Deus. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Jeremias capítulo 3, verso 15. Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Diga comigo, pastores. Diga, pessoas que apacentam. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16. Bom, não vamos ler tudo, mas eu vou ler o que importa para a gente não ficar tão cansado da leitura. Mas esse é o texto que fala que Jesus levantou os 5 dons ministeriais. E diz assim no verso 11, Efésios 4:11: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos e etc. Para que as pessoas cheguem à maturidade. E aí eu queria falar do significado dessa palavra, pastores. E eu quero que você tenha paciência, porque eu vou falar de duas coisas. Primeiro, eu vou falar de pastores. Então, são pessoas com chamada específica. São pessoas com chamado ministerial. São pessoas que nós entendemos ser do sexo masculino pela atribuição do pastor. Governar, gerenciar, administrar, apacentar. Mas calma. Essa é só a primeira parte. Daqui a pouco vamos falar uma coisa mais abrangente, que talvez você nunca tenha percebido, mas vamos falar hoje. Então, em primeiro lugar, pastores. Aqueles que são chamados nos 5 dons do ministério e a importância deles. Essa palavra pastores significa algumas coisas, mas eu quero destacar do dicionário bíblico uma coisa importante para a nossa ministração de hoje. Esses pastores chamados os 5 dons do ministério que Deus levantou, a tarefa do pastor no Oriente Próximo era ficar atentos aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho dos agressores, curar as ovelhas feridas e doentes, achar e salvar a ovelha perdida ou presa em armadilha, amar o rebanho.
compartilhando sua vida e dessa forma ganhando a sua confiança. Qual era o papel do pastor? Curar, salvar, amar, né? Então aqui a gente começa a ver o Senhor Deus levantando pastores na igreja para ser cooperadores com Ele, uma expressão do cuidado. Deus conta conosco. Mas quando pastores levantados pelo Senhor Jesus estão fazendo aquilo que Deus prometeu fazer para Israel, curando a ovelha ferida, achando e salvando a ovelha perdida, amando o rebanho e compartilhando a sua vida, eles são expressão de Deus. Então Deus, Ele mesmo faz, mas Deus faz através de nós, Ele conta conosco. Existe algo que Deus mesmo vai mover, mas existe algo que Deus vai nos usar. Então aqui é a convocação para que nós possamos assumir o nosso papel. E hoje Deus vai despertar unções pastorais aqui. Não apenas a unção pastoral, que também faz parte do chamado do seu pastor presidente, mas que para aquilo que Deus já viu, há pastores auxiliares que precisam ser levantados. E para esse tempo de Verbo da Vida Sapopemba, especialmente pastores. São pessoas que vão somar com a liderança do pastor André Stella para apacentamento, para dar da sua vida, amar as pessoas. Então eu creio que esta é uma noite que Deus vai levantar. Eu não estou dizendo que eu vou estar estabelecendo você como ministro, porque isso o seu pastor vai saber, ele te conhece melhor. Mas nós vamos ter um tempo de orar por todos que reconhecem em si chamada pastoral. Homens que têm uma chamada pastoral, que percebem isso, nós vamos orar por você. E essa graça vai ser acelerada na sua vida e provavelmente também o seu estabelecimento acelerado por aquilo que Deus vai compartilhar pela sua liderança. Mas eu percebo que Deus está levantando em Verbo da Vida Sapopemba pastores. Pastores auxiliares. Hoje. A partir de hoje. Mas você não vai poder mais se esconder nem se esquivar. O que passou, passou. Quando Deus vê você capaz, não diga que não pode. Quando Deus vê você como um instrumento que Ele decidiu usar, não se orgulhe dizendo não posso. Não seja como Zacarias. Seja como Maria. Cumpra-se em mim a sua vontade. E quando você se humilhar, Ele dará a você maior graça. Agora, tem um outro significado muito bom aqui de pastores, que é do próprio dicionário bíblico que eu estou lendo, né? Efésios 4, pastores. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor, eu nem sabia que estava no dicionário bíblico, olha que interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor era um piloto que guiava outro piloto, cujo avião estava parcialmente danificado, de volta à base ou porta-aviões, voando lado a lado para manter contato visual. Durante a Segunda Guerra Mundial, um avião era afetado e pastores era também um avião que chegava do lado e falava: fica olhando para mim, o seu avião está danificado, você não está vendo muito bem, mas vamos comigo que eu te levo de volta para o lugar de segurança. Então esse é o papel dos pastores. Você vai ter pessoas que você vai falar: você não está vendo agora, você está afetado, você está ferido, você está quebrado, mas eu, como uma expressão de Deus, estou aqui para amar você e compartilhar da minha vida. Olha para mim, vamos junto, vamos junto, vamos junto, vamos junto. E eles chegam no lugar seguro. E é assim que muitos vão chegar. Aleluia. É diferente as pessoas entrarem aqui e as pessoas estarem aqui. Elas vão entrar aqui, mas não vão perceber. Mas quando elas encontrarem você, que vai tocar na unção pastoral e vai ser como esse piloto, anda comigo. Ela não vai apenas estar aqui,
visitar aqui, ela vai se encontrar aqui. Amém? Quando isso acontece, as pessoas não procuram mais. Quando isso acontece, por mais adversidade que tenha, elas sabem: eu estou no lugar onde Deus me chamou para estar. Eu não consigo explicar, mas quando eu estou aqui, eu tenho um senso de pertencimento. É aqui que papai cuida de mim. Essa é minha família. Esses são os meus irmãos. Essa é a minha casa agora. Meu Deus, eu posso ir em qualquer lugar da terra, eu posso ouvir qualquer música, mas estar aqui é diferente. E as pessoas não vão visitar aqui, elas não vão estar aqui apenas, entenda que ela não é só vir aqui, elas vão pertencer a esse lugar, sabendo que pertence a esse lugar. Alguns vão dizer: meu Deus, agora eu vejo, eu nunca deveria ter saído. Ou outros que vão chegar pela primeira vez, tem esses lá na igreja, hoje teve batismo. Eles não sabem que existe esse lugar. Eles não sabem que o lugar é Eugênia de Carvalho, 1546 Vila Matilde. Mas quando eles chegam lá, eles contemplam como se, parece que todo tempo eu quis estar aqui. Então eles não apenas estão presentes, eles estão inseridos. Entende? Eu estou me esforçando para passar. Ok. Bom, esses são os pastores, chamados dos 5 dons. Ok? Mas Deus tem mais para essa noite. Eu quero ler com você uma coisa que às vezes passamos despercebido, não falamos tanto, que é Romanos 12. Romanos 12, verso 3 a 8. Eu não vou ler todos os versos, mas fala de uma graça concedida a cada um, e a cada um no corpo de Cristo. E aí ele fala de chamadas de Deus também, dons que Ele dá para cada um. E aqui não são apenas os pastores do sexo masculino chamados nos 5 dons. Aqui você vai ver, eu vou explicar uma coisa que tem a ver com o cuidado pastoral, que abrange, muitos de vocês vão vir aqui à frente porque reconhecem isso, e inclui as mulheres também, que não é um ofício pastoral, mas é uma unção pastoral. E onde está isso, pastor, na Bíblia? A Bíblia diz assim, em Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Esse é o papel do vosso pastor, da esposa. Eles presidem, ninguém vai poder fazer isso por eles, eles têm feito, eles têm sido diligentes. Mas olha que bonito agora. Quem exerce misericórdia com alegria. Aqui está você. Homens e mulheres. Eu não tenho chamado nos 5 dons, mas tem uma coisa que move a minha vida, e o Senhor te impulsiona a ser misericordioso e ajudar pessoas. Homens e mulheres. Tem vários aqui hoje. Talvez isso aqui seja só o departamento que Deus vai usar. Irmão, que coisa linda. Essa palavra misericórdia, o que exerce misericórdia com alegria. Glória a Deus. Quero ir devagar aqui para eu não atropelar tudo, porque eu estou bem tocado com essa mensagem. O que exerce misericórdia com alegria. Essa palavra misericórdia, então é um ministério, entende? Lá no começo do capítulo ele disse que, Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, Romanos 12, 3, que não pense em si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Ele está falando de uma graça concedida a cada um, e uma dessas graças, ou seja, é um dom também que Deus dá, é misericórdia. Pessoas que Deus move no coração delas para serem misericordiosos com o outro. Isso aqui não é você dar uma esmola, dar uma cesta básica, não é esse tipo de misericórdia. É a pessoa que ajuda alguém aflito ou ajuda alguém que busca auxílio. E no contexto aqui é você ajudando pessoas que se desgarraram ou que estão perdidas, e você exercendo misericórdia para trazê-las. Isso é, mesmo que você não tenha uma chamada nos 5 dons, porque não vai ser a maioria da igreja.
Mas muitas pessoas na igreja, e especialmente Verbo da Vida Sapopemba, nesse tempo, essa noite, elas vão estar no ministério de misericórdia. Entenda essa palavra, a gente usa ela de um jeito meio, né? Quando acontece uma coisa difícil, a gente fala misericórdia. Não é essa não, tá? Não é assim, acontece um negócio, né, ruim, né? A gente fala misericórdia, pastor, hoje o negócio foi... Não é esse tipo de misericórdia. É a bondade. Eu quero até ser ousado dizer, essa misericórdia aqui é a unção pastoral de cuidado. Que você olha para uma pessoa e você percebe que você pode ser o piloto guiando ela ao lugar do encontro com Deus. Você olha para uma pessoa e ela não contou a história, mas você tem uma compaixão por dentro que você sabe, ela está precisando de algo e você sabe outra coisa também. Eu tenho o que ela precisa da parte de Deus. É a misericórdia que ela é movida por uma compaixão, como que um sentimento espiritual divino que te leva a ajudar e se importar com pessoas. E uma coisa sobre isso é que quem exerce misericórdia, ele fala com alegria. E eu quero te dizer uma coisa, depois dessa noite, você vai descobrir, ainda numa proporção maior, esses que têm um ministério chamado de misericórdia, que não haverá alegria maior na sua vida do que ajudar alguém. Uau! Quando você fizer isso, você vai falar, meu Deus, que alegria. Você vai se perceber, eu nasci para isso, pastor. Eu fui levantado para ajudar pessoas. E você começa a cuidar, apacentar, abraçar o irmão, dar uma palavra para alguém, convidar, se importar. Irmãos, daqui a pouco, esse lugar está pequeno. Amém. Há 3 parábolas que Jesus contou. Obviamente que eu não vou contar as 3 parábolas, por favor, não desanime agora. Mas eu vou fazer um resumo para você. Porque são 3 parábolas de 3 comportamentos. E eu quero ser bem breve com você. Lucas capítulo 15. Talvez a mais conhecida é a do filho pródigo. Quando chega lá no verso 11, Jesus fala do filho pródigo. 2 irmãos, um dos irmãos pega a herança dos pais, sai pelo mundo, depois ele fica numa situação bem complicada, deseja voltar. Quem já ouviu aqui a parábola do filho pródigo? Mas antes da parábola do filho pródigo, Jesus contou a parábola da, diga comigo, ovelha perdida. Depois disso, ele contou a parábola da dracma perdida, diga, dracma perdida. E depois ele contou a parábola do filho pródigo, que nós já falamos. A ovelha perdida é aquela que vai precisar mesmo do cuidado de um pastor. Então, fala daquele sentimento da igreja, que a gente não fica confortável só com os que estão. Se for preciso, a gente deixa um pouco todos que já estão bem e vai atrás daquele que se desviou. É o pastor que deixou o rebanho inteiro e foi atrás daquela que se extraviou. Então, nós estamos falando da unção pastoral e estamos falando daqueles que estão envolvidos pelo ministério de misericórdia, homens e mulheres. Então, um sentimento, um envolvimento da igreja novo, em que todo mundo importa agora. E a gente está bem, a gente está louvando, a gente está prosperando, a gente está crescendo, mas tem alguém que não está aqui e não está bom o suficiente. Ovelha perdida. A ovelha perdida não consegue, ela é aquela que quer voltar, mas não sabe como. Ela quer voltar, mas ela não sabe como. Ela já é ovelha, e ovelha quer estar no pasto, no rebanho do seu Senhor, mas ela não sabe. Então, um pastor, alguém que exerce misericórdia, vai colocar no ombro. Eu te levo de volta. E quando você traz ela de novo se sente ovelha, se alegra, ela sabe de novo que é o lugar, mas onde ela está e como ela está, ela não sabe, ela não consegue voltar.
A dracma é uma moeda que foi perdida na casa. E a mulher pode ser comparada a Deus. E a dracma, aqueles que se extraviam dentro de casa, dentro da igreja. O que significa? Ele está, mas você já começa a perceber, tem alguma coisa estranha. Fala daquele envolvimento da igreja, que você vai ter um cuidado preventivo, para que aqueles que estão não se extraviem dentro da casa. E Deus vai te usar para isso. Momentos em que as pessoas não vão falar nada. Quantas vezes meu pastor Eliezer, que esteve aqui, ele olhava para nós e falava assim: e essa nuvenzinha aí? Essa nuvenzinha é... Ele percebeu alguma coisa estranha no casal, na vida do irmão. E era ele já cuidando, para a gente não se entregar àquele sentimento. Eu quero colocar aqui esse cuidado com a dracma perdida, que se perdeu dentro de casa. Que esse ministério de pastores que Deus está levantando nessa noite, essa graça de misericórdia, homens e mulheres, Ele vai fazer você também ter um cuidado. E que você vai perceber, graças a Deus pelo momentos de oração que vocês têm, porque isso te torna mais sensível mesmo. E de repente, você não vai investigar, você não vai falar tudo com aquela pessoa, não espera que ela vai te contar tudo, mas apenas creia. Quando você perceber pelo Espírito que alguma coisa não está bem, é porque não está bem. Então chegue e abrace. Chegue e se aproxime. Ou então, ore por aquela pessoa. Então, as dracmas não vão se perder dentro da casa. O filho pródigo é aquele que conheceu o pai, vamos colocar assim. E esse é o único que o pai não buscou. A ovelha, o pastor foi atrás. A dracma, a mulher ficou diligentemente para achar dentro de casa. E já explicamos. Mas o filho pródigo, o pastor, o pai, não foi buscar. Quer dizer, aqueles que a gente não consegue. Aqueles que a gente não tem acesso. Não consegue, não é a melhor palavra. É aqueles que não dependem da ação do pai. É aqueles que têm conhecimento suficiente, precisam decidir voltar. Eu quero falar duas coisas que podemos fazer. Não deixe de orar por eles. O que você acha que fez aquele... Ele estava longe do pai. E o pai... Claro que o pai Deus sabia, mas esse pai da história não sabia onde o filho estava. Só desejava o retorno. O que você acha que fez aquele filho cair em si? Muitos dizem, foi a miséria. Quando ele ficou... O texto fala isso de fato. Quando ele ficou ruim e comendo com porcos, ele falou, é melhor comer, ser empregado do meu pai, do que ficar aqui comendo comida de porco. Mas a Bíblia diz que caindo em si, irmãos, para mim, caindo em si, é o estado onde você reconhece a sua condição. Isso é um agir de Deus. Deus não usa a miséria para atrair ninguém. O que faz, a Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz para arrependimento. Quando ele caiu em si, era Deus. O pai não foi buscá-lo, mas ninguém pode me falar que o pai não fez nada. Então eu quero te dizer duas coisas. Ore por eles. Ore por eles. Quando você perceber aquela compaixão de Deus, ore por eles. E tem a segunda coisa. Quando eles voltarem, celebre. O filho voltou envergonhado, cabisbaixo. Quem sabe meu pai me receba como um dos seus empregados, antes que ele pudesse falar o discurso ensaiado. Ele ensaiou um discurso, mas pode ler o texto, ele não falou o discurso. O pai se antecipou, o abraçou e disse, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o pai coloca o vestido, o anel, a sandália, faz a festa, dá o melhor animal. Então, nós temos que decidir. Você sabe, tem um filho mais velho, isso é o religioso. É aquele que fala, meu Deus, o irmão voltou e está todo mundo celebrando. E eu? Que estou aqui e nunca me desviei. Será que o pastor não está me vendo? Será que Deus não está me vendo? Deus está te vendo e perguntando. Se você está aqui todo o tempo,
Não está desfrutando por quê? Não está comendo por quê? Não está vestindo por quê? Não está alegre por quê? Se você está aqui e tem tudo, por que não está feliz com o irmão que voltou e vai passar a ter o que você também tem? Então nós não podemos ter a síndrome do irmão mais velho, que é ficar incomodado com aquele que volta, e Deus restitui, e Deus restaura. E não estranhe se Deus restaurar de um jeito que você fala: meu Deus, chegou ontem, já está todo aleluiado. Porque Ele faz assim mesmo. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a ferida curarei. E tudo que Deus falou, Ele faz mesmo. E você não pode ficar pensando: olha lá, está pensando o quê? Foi restaurado, foi restituído. Então você se alegra. Se alegra, amém? 3 coisas: ovelhas perdidas, dracma perdida, filho que se afasta, mas você não desiste. Eles voltam. Então, essas coisas vão acontecer aqui. Haverão ovelhas, haverá o cuidado para que dracmas não se percam dentro. Talvez você se pergunte por quê. E isso não é de Sapopemba, viu? É uma pergunta que todos nós fazemos. Por que as pessoas se perdem dentro da igreja? Dracmas. Nem todo mundo está no mesmo nível. Os ataques de Satanás são muito fortes. Essa graça e unção de misericórdia e essa unção pastoral que vai operar nessa casa numa proporção. Irmãos, eu vejo pelo Espírito que se tem uma coisa que vai marcar a vida da Sapopemba, eu não vou falar esse ano, é um tempo, um ano onde muitos vão retornar, muitos serão curados, muitos serão religados, um tempo. E você só tem que se render a essa graça. Cuide deles, ame-os. Pessoas que você vai carregar como ovelhas. Cuidado. Eu estava falando isso, a gente se pergunta como eles se perdem dentro de casa. Então, é o desafio que temos. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos ficar sensíveis. Vamos ajudá-los. Vamos mostrar um ambiente favorável. Sim, sobre o irmão mais velho, quando a gente manifesta essa síndrome, por quê? O outro voltou, e a irmã voltou, o irmão voltou, fulano voltou, e foi restituído, foi restaurado. Irmãos, tem uma coisa que acontece quando a gente faz isso. Você está se esquecendo que Deus fez a mesma coisa com você. É só parar um pouquinho, não precisa muito esforço, só lembra um pouquinho quem você era e quem você é. E você vai chegar a uma conclusão lógica: meu Deus, Ele fez a mesma coisa comigo. Entendi, Senhor. O Senhor está fazendo com Ele o que o Senhor fez comigo. Filho. Amém. Você está pronto? Você recebe essa palavra? Amém. Então,